Fala galera, o nosso Café e Palavra de hoje vai ser um pouco diferente. A gente tem trazido alguns vídeos didáticos mostrando a história da igreja, mas hoje eu queria trazer um devocional. Queria aproveitar esse momento para trazer uns ensinamentos e uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias. A gente está vivendo um período complicado e às vezes a nossa fé ela é colocada à prova. E a intenção desse devocional é para que a gente aprenda a saber lidar com a nossa fé em meio ao tempo de crise. O texto que a gente vai usar como base é o livro de João, capítulo 4, versículo 43, que relata a cura do filho de um oficial do rei. E o texto começa assim: Passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também haviam comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: Vá, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: Ontem, a 1h a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: Vai, seu filho vive. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Amém? Antes de começar a explicar esse texto, eu queria levar vocês a alguns objetivos do livro de João. Um dos objetivos do livro de João é trazer a divindade de Cristo através dos milagres, através dos sinais. Outro objetivo é mostrar a natureza da nossa fé. Todos os sinais relatados na Bíblia, eles têm o único objetivo de apontar para Cristo e suas obras. Mostrar que Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Messias de Israel e que Ele é o Salvador do mundo. A gente precisa olhar para os milagres da Bíblia e não ver apenas como um mero acontecimento, mas com o objetivo de mostrar que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Messias de Israel e Ele é o Salvador do mundo. Não são ações aleatórias que aconteceram na Bíblia, elas têm esse objetivo, de mostrar a divindade de Cristo. Outro objetivo do livro de João é trazer a natureza da fé, e João mostra que a fé verdadeira é aquela fé que não precisa ver para exercer o seu poder. A gente não precisa de sinais, a gente não precisa de milagres, a gente não precisa ver, a gente não precisa tocar para que a nossa fé exerça o poder. Os judeus de Jerusalém, eles viram Jesus, viram os seus milagres e mesmo assim não creram e ainda expulsaram Jesus. Já os galileus, eles eram movidos por milagres, então eles tinham a necessidade de ver milagres para manter a sua fé de pé. E outro texto conhecido, talvez outro ensinamento conhecido, foi com Tomé. Que Tomé, ele, para acreditar que Jesus havia ressuscitado, ele disse que precisaria tocar em suas feridas. E quando Jesus apareceu para Tomé, Tomé ficou arrependido e disse: Senhor Deus e Deus meu. E Jesus respondeu para ele: Porque me viste, creres, mas bem-aventurados que não viram, mas creram. E tem outra fé, que é a fé desse oficial do rei que estava com seu filho quase morrendo, e ele creu apenas na palavra de Jesus que disse que seu filho vivia. Essa é a fé verdadeira, é a fé que não precisa de provação,
ela não precisa de confirmação, ela não precisa de um sinal, ela não precisa de um milagre. A fé verdadeira, ela crê na palavra de Deus, sem ver nada. A fé verdadeira crê na palavra de Deus. Guarde isso. Indo para o texto, para a gente compreender por que Jesus saiu da Judéia, da Samaria, e foi para Galiléia. Pois os galileus, eles não tinham aceitado Jesus. E eles acreditavam que Jesus era somente o filho de José, que ele não era o Cristo. E o Jesus vai para lá justamente para mostrar quem ele é e converter os galileus. No versículo 45, os galileus recebem Jesus, como a gente vê aqui. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então, os galileus não tinham aceitado Jesus, mas agora receberam Jesus, porque viram os milagres que Jesus fez em Jerusalém. Só que eles também tinham visto, quando Jesus foi pela primeira vez em Caná da Galiléia, o primeiro sinal de Jesus, que foi transformar água em vinho. Então eles já tinham visto os milagres de Jesus. Só que mesmo assim eles ainda continuaram descrentes. E eles precisaram ver novamente milagres em Jerusalém para receber Jesus em Caná da Galiléia. Então a gente compreende que os galileus, eles são movidos a milagres, a prodígios. A fé deles é movida pelo que eles veem, pelas ações que Cristo exercia. E não era algo simplesmente que se desenvolvia, era estático, eles só criam se eles vissem os milagres. E seguindo no texto, no versículo 46, é quando Jesus foi, é dito que Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia quando ele transformou água em vinho, que foi esse o primeiro milagre de Jesus. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Nesse versículo 47, a gente compreende que esse oficial, ele creu em Jesus pelo que ele ouviu. Ele ouviu dizer que Jesus estava ali e de tudo que ele tinha feito lá em Jerusalém. E o oficial creu pelo que ele ouviu e foi ter com Jesus e pedir para que Jesus curasse o filho dele. Só que Jesus responde no versículo 48. E ele responde para o oficial e para todos os galileus que estavam presentes. E ele diz assim: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Jesus aqui está se referindo ao oficial e aos galileus, pois eles só criam se vissem sinais e prodígios. Eles não criam somente em Jesus e na palavra de Jesus. Eles tinham que ver sinais, eles tinham que ver o sobrenatural de Deus, eles tinham que ver os milagres de Cristo para que eles pudessem crer em Jesus. Só que o oficial responde. O oficial diz: Senhor, venha antes que meu filho morra. Nesse versículo 49, a gente compreende que a fé do oficial é um pouco diferente da dos galileus, pois ele não está disposto, ele não quer ver Jesus exercendo um milagre, ou um prodígio, ou um sinal ali na frente dele. Ele quer somente que Jesus vá e cure o seu filho. Jesus percebeu que a fé dele era diferente, que ele não estava querendo ver apenas o poder de Deus, o sobrenatural de Jesus. Ele queria apenas que o seu filho fosse curado. E Jesus responde para ele, sabendo disso, no versículo 50, dizendo: vá, o seu filho vive. O homem creu na palavra de Deus e partiu. Então ele acreditou na palavra, ele não precisou de uma confirmação. Mas Jesus, o Senhor não fez nada, o Senhor só falou: vá que meu filho vive. Mas aí não vai ter um sobrenatural, o Senhor não vai exercer aqui um milagre, um sinal, não vai me dar uma nota dizendo que meu filho realmente está vivo. Ele simplesmente creu. Jesus disse: vá, o seu filho vive. Ele creu na palavra de Jesus e partiu. Quando ele já estava a caminho da casa dele, em Cafarnaum, a distância aí das cidades era de 30 quilômetros, então ele levou quase um dia para chegar, porque naquela época andava-se a pé. Então, por ele estar indo a pé a Cafarnaum, de Caná da Galiléia a Cafarnaum, ele levaria mais ou menos um dia andando a pé. Então, no dia seguinte,
quando ele estava chegando, os seus servos vieram até ele, anunciando que seu filho estava bom. Só que aí o oficial, ele precisa confirmar. E às vezes também a gente precisa de umas confirmações. Ele precisava confirmar se realmente tinha sido Jesus que tinha curado seu filho. Então ele pergunta, mas a que horas o meu filho ficou bom? E os servos deles informaram. Ontem, a 1h da tarde, a febre o deixou. E o oficial percebeu que foi exatamente nessa hora, no dia seguinte, que ele falou com Jesus. E Jesus disse, vá, o seu filho vive. Ele trouxe esse testemunho para a casa dele e ele edificou a sua casa e a fé dele, que é o que a gente vê no versículo seguinte. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus tinha dito a ele, vai, o seu filho vive. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Esse texto, ele traz algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida. A gente precisa compreender que este oficial, ele era oficial do rei Herodes Antipas, que foi provavelmente o rei que mandou degolar João Batista. Então esse oficial, ele não era cristão, ele tinha tudo para ser ímpio. Só que ele traz muitos ensinamentos pra gente e eu vou tentar transmitir para vocês agora. O primeiro ensinamento é que o oficial, ele creu na palavra de Deus. Ele creu na palavra de Jesus quando Jesus disse para ele, vai, o seu filho vive. Imediatamente, se você for ver, ele imediatamente saiu e foi para sua terra, foi para sua cidade, pois ele creu que Jesus tinha curado seu filho. Outro ensinamento que esse oficial traz pra gente é que a gente precisa obedecer a palavra de Deus. Quando Jesus disse, vai para sua casa, pois o seu filho vive, ele imediatamente foi para sua casa. Outro ensinamento é que a gente precisa praticar a palavra de Deus, pois quando ele confirmou que quem havia curado seu filho foi Jesus no dia anterior, ele transmitiu essa vivência que ele teve com Jesus para a sua família, ele transmitiu o seu testemunho e ele e toda a sua casa creram em Jesus. A gente precisa ter essas compreensões, esses ensinamentos em nossa mente, deste oficial que provavelmente era ímpio, de crer na palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus e de praticar a palavra de Deus. Tenha isso em mente quando você estiver vendo a pregação do seu pastor, tenha isso em mente quando você estiver aprendendo sobre a palavra de Deus na sua casa ou em qualquer outro lugar. Tenha isso em mente de crer naquilo que está sendo passado, naquilo que está sendo ensinado, naquilo que você está lendo. Obedeça aquilo que você está aprendendo e pratique aquilo que você está aprendendo. Pratique o ensinamento que está sendo passado para você. Tenha isso em mente. Eu acredito que com esses ensinamentos em nosso coração, em nossa cabeça, você vai desenvolver a sua fé. Você vai subir a sua fé em outro patamar, você vai chegar na sua fé verdadeira, que é crer na palavra de Deus, sem precisar de confirmações. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo diferente do normal, mas foi porque Deus, ele tocou nesse ensinamento, tocou o meu coração e eu queria transmitir para vocês de alguma forma. Eu espero que vocês tenham compreendido, coloquem isso na cabeça, creia na palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê o seu curtir, compartilhe com seus familiares para aquele amigo que está precisando de uma palavra. Eu espero vocês no próximo devocional. Quero fazer isso mais vezes também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!